Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo nesta manhã de terça-feira. Nós agora vamos estudar a nossa lição, uma história de graça. Tá? Você pode perceber que o Evangelho Eterno apresenta Jesus como nosso Salvador. Apresenta Jesus para nós, oferecendo a sua graça, a sua misericórdia para nos salvar. Vamos orar, vamos dar início aqui à nossa lição e que Deus realmente nos abençoe para que nós possamos compreender, entender e aceitar essa dádiva maravilhosa. Querido e amado Deus, nosso Pai, neste momento nós vamos estudar a nossa lição, nós estamos na nossa sala, que é a sala da esperança, porque nós estudamos a Tua Palavra e ela traz para nós esperança, traz alegria e conforto ao nosso coração. Por isso essa sala da esperança. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, para que nós possamos, ó Pai, através do Espírito Santo, sermos por Ele ensinados e assim, com esse grande professor, com certeza nós vamos aprendermos não somente em teoria, mas também viver uma vida de obediência e de prática. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, uma vida de graça, A nossa lição de hoje vem mostrando para nós que o Evangelho Eterno, queridos, é o Evangelho que Cristo Jesus, ele planejou a nossa redenção desde os tempos eternos. Antes que a terra fosse formada, antes que nós viéssemos a existir, Jesus já tinha morrido por nós. De que maneira que ele tinha morrido? Jesus já tinha morrido porque o plano da salvação, por meio da morte de Cristo Jesus, já tinha sido originado. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse 3, verso 8, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. Então, vem mostrando para nós que a nossa redenção já havia sido totalmente originada antes mesmo da nossa existência. Por quê? Porque Deus, ele não foi pego de surpresa quando o pecado aconteceu, quando o pecado aqui foi introduzido no planeta Terra por meio do engano de Satanás, usando a serpente ali no Jardim do Éden, enganando os nossos primeiros pais. Então, as 3 mensagens angélicas são uma história de graça, são a história do grande amor do Salvador, aquele que nos amou tanto que preferiu experimentar o próprio inferno do que ter que perder sequer um de nós. Então, elas falam de um amor ilimitado, insondável, incomparável, imortal e infinito. Deus não é pego de surpresa, ele não está sujeito a ventos instáveis das escolhas humanas. Então, seu plano de nos tirar do domínio do pecado não foi uma reflexão posterior e não foi elaborado após o surgimento do pecado com os seus feitos terríveis. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa, porque Deus já o sabia. A partir do momento que ele nos criou com o livre arbítrio de escolha, Deus já sabia que nós poderíamos escolher o lado negativo, escolher o mal. Ele já sabia. Então, a essência do amor de Deus, queridos, é amar. Deus não poderia criar um ser controlado como um robô, porque desta forma não era amor. Eu não poderia escolher amar ou aborrecer, se verdadeiramente eu não tivesse o direito livre de decidir. Muito bem.
Então, por exemplo, queridos, Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né, como diz o capítulo 3, verso 8, quando é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, porque ele já tinha planejado a minha redenção, a nossa redenção, a nossa salvação. Tá? E ele não voltaria mais atrás. A partir do momento que ele projetou, aprovou, e ele decidiu morrer por nós, mesmo antes de nós vir a existir, sermos criados, então significa que Jesus já havia morrido por nós. Por quê? Porque ele não voltaria mais atrás. Tá? Na hora certa, ele viria e morreria, como ele fez há 2000 anos atrás. Tá? Aí Pedro diz assim, ó, sabe, porém isto, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro maculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido desde a fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias. Tá? Então, Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, imaculado, sem mancha, isso significa que Jesus, embora era humano como nós, mas ele tomou a nossa natureza quando encarnou e nasceu, né? Mas ele não tinha mancha do pecado, ele não era pecador. De nenhuma forma Jesus foi contaminado com o pecado. Por isso aqui a representação de Cristo Jesus como um cordeiro sem mancha, incontaminado, né? O qual, na verdade, né, ele, desde a fundação do mundo, que já havia o projeto, o plano da nossa redenção, embora não era conhecido, tá? Mas foram manifestados nos últimos tempos, como diz aqui o apóstolo São Paulo, né? O plano da salvação não era conhecido. Deus havia planejado, mas estava em secreto, tá? Os anjos não sabiam, o próprio Satanás não sabia, tá? E nem tampouco o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva, não sabia. O plano só foi manifestado, Deus só revelou o plano da salvação quando o ser humano pecou. Tá? Então, quando Adão e Eva estavam escondidos lá atrás das árvores, né, no Jardim do Éden, e Deus o chamou no final daquele dia, Adão, aonde você está? Então ali Deus estava apresentando o plano da salvação. Deus estava dizendo, aonde você está? Eu estou te procurando. Eu quero te salvar, eu quero te dar esta oportunidade. Tá? Muito bem. A expressão Evangelho Eterno fala do passado, do presente e do futuro. Tá? Quando Deus criou a humanidade com a capacidade de fazer escolhas morais, ele previu que o ser humano faria escolhas erradas, né? Uma vez que suas criaturas tinham a capacidade de escolher. Elas tinham a capacidade de se rebelar contra a amorosa natureza divina. A única maneira de evitar isso seria criar robôs controlados e manipulados por um plano cósmico. Porém, a lealdade forçada é contrária à natureza de Deus. O amor requer escolha, e uma vez que os seres também têm o poder da escolha, existe a possibilidade de fazer escolhas erradas. Portanto, o plano da salvação foi concebido na mente de Deus antes da rebelião de nossos primeiros pais ali no Éden. Tá? Nós temos um Deus muito maravilhoso, queridos, um Deus compassivo, misericordioso, um Deus que olha para você e Ele tem você como uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um valor imensurável para Deus, tá? Tanto é que nós não fomos comprados nem por ouro, quer dizer, todo o ouro do mundo e toda a prata do mundo não era suficiente para comprar um só ser humano sequer, uma só pessoa.
tá? Mas nós fomos comprados através do sangue expiatório de Cristo Jesus. Entendeu? Pois é. Aqui a lição quer mostrar para nós que a forma como Deus, antes de nos criar, Ele já tinha o plano da nossa redenção, demonstra o quanto Ele nos ama. Está fora, né, da essência do amor de Deus, criar, né, alguém que não tivesse aí esse direito de escolha, de escolher tanto a vida eterna como a perdição eterna, como o mal. Tá? Então, essa é a essência do amor de Deus. É nos dar o direito, tá? Deus, a essência do amor de Deus é amar. Porque Ele é amor, tá? E como Ele é amor, Ele também nos criou com essa capacidade de podermos amar. Ou não, dependendo da nossa escolha. Tá? Porém, a forma como Deus planejou a nossa redenção, mesmo antes de sermos criados, demonstra o quão somos importantes para Ele. Tá? Quanto nós somos importantes. De tal forma que foi preferível Jesus, né, morrer para nos salvar, para nos libertar, do que sequer perder um só, né, da sua criatura. E por essa razão Ele decidiu, né, Ele mesmo enfrentar a consequência da morte eterna do que permitir que nós o passasse. Né? Então, só vai se perder somente quem realmente quer se perder. Porque tudo que foi feito para a nossa redenção e salvação, Cristo Jesus fez. Tá? E porque Jesus fez para nós, fez por nós, então a nossa salvação, queridos, é muito mais fácil do que se perder. Porque Cristo fez por nós. É só aceitar a Jesus como seu Salvador e você está salvo. Tá? O contrário, nós precisamos ter uma rejeição a vida inteira para podermos nos perder. Então, quero terminar esta lição, queridos, dizendo para você que você é muito importante, é muito especial, tem um valor extraordinário para Deus, tá? E muitas vezes, quando a sua mente, né, quem sabe aí, por meio do inimigo, dizer para você que você não tem valor, que você não é importante, que ninguém olha para você, tá? Quem sabe dizer que você é uma pessoa que nunca acerta, só erra, nunca é vitorioso, né? Sempre é um perdedor. Lembre desta passagem em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a verso 20. Não foi com prata, nem com ouro que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então você é uma pessoa amada, uma pessoa querida, valorosa para Cristo Jesus. Tá? Ele morreu por mim e por você. Então veja como nós somos importantes para Ele, quanto Ele nos valorizou. Queridos, desejo a você um dia muito abençoado, tá? Que Deus esteja contigo e que realmente o Espírito de Deus possa te ajudar para que você possa viver com esta certeza, com esta fé, com esta esperança, sabendo que você é muito especial para Deus, que nós somos importantes para Ele. Até a próxima lição, será uma lição grandiosa, importante também, e que Deus realmente nos abençoe. Um abraço.